Boa noite, igreja. Que a graça do nosso Deus esteja com todos os presentes e também com aqueles que estão nos assistindo através do YouTube ou porventura assistirão depois na gravação, né? O desejo do nosso coração é que o Senhor Deus esteja abençoando cada um rica e abundantemente. Queridos, realmente estou muito feliz ainda me recuperando de ontem, né? Eu disse aqui ao pastor, eu fiquei feliz muito mais por não ter caído, fui desafiado a dançar uma valsa com a debutante, né? E a mãe disse que eu tinha que rodar com ela nos braços em um dado momento, Maria. E eu fiquei imaginando, não, mas vai dar certo. Mas quando eu cheguei lá que eu vi o tamanho do vestido dela, eu disse, não vai dar certo. E eu combinei com o Pablo, e caso eu caísse, eu fingiria um desmaio. Pablo me arrastaria pelos pés até a porta e eu só me levantaria quando chegasse lá fora. Mas não precisou o Pablo atuar, não. Deu certo. E de forma que foi uma bênção, tem sido uma bênção os 15 anos dessa menina. E vamos continuar, né? Mais um bocado de ano aí. Queridos, Mateus 6, verso 25. Abrir nossas Bíblias. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, verso 25. Interessante, quando o pastor me chamou para trazer a mensagem, eu pensando no que falar, e aí eu fui para esse texto pensando em falar sobre prioridade. Pois há um dado momento em que ele fala sobre prioridade, só que aí... E agora, bota onde? Bota aí. E estudando, eu acabei mudando a intenção, o direcionamento da mensagem e achei por bem, ou Deus colocou no meu coração, que falaremos hoje sobre ansiedade. Né? E o tema é que Deus quer que confiemos nele. Deus quer que confiemos nele. Então vamos ler, nós leremos do versículo 25 ao verso 34, e aí depois nós vamos conversar um pouquinho, né, tirar alguns aprendizados, algumas lições desse texto. Amém? Pronto. A minha, eu acho que é a Almeida corrigida. Vamos lá. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar mais uma vez. Senhor eterno, obrigado por esta noite, obrigado por este momento, obrigado pela responsabilidade que é trazer a mensagem aqui, Senhor Jesus Cristo. Te peço que, apesar de minhas limitações, o Senhor esteja me usando para falar aos corações dos irmãos, assim como o Senhor falou o meu. É isso que eu te peço em nome do teu Filho Jesus, meu Pai. Amém. Por isso
vos digo, não andeis ansiosos. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Agora, o que é ansiedade? Algumas versões, de repente, vão trabalhar preocupação. Preocupação. Mas seria uma preocupação exagerada. Em qualquer pesquisa rápida que a gente for fazer na internet, nós vamos ver que a ansiedade ele é um sentimento natural de preocupação ou medo diante de algumas ameaças, alguns perigos. Então, ansiedade ou preocupação é um sentimento natural do nosso corpo a situações de estresse. Eu, esses últimos dias, estava vivendo um momento de estresse, vamos dizer assim. Muitas ocupações, muitas coisas a pensar, uma dança, coisa que eu nunca passei na vida, parece que engoli uma alavanca, não tenho desenvoltura, e dentre muitas outras situações, trabalhos para entregar no seminário, aí o corpo começa a apresentar sinais. Quem nunca aqui ficou com a pálpebra tremendo? Algum tempo atrás, Samila estava com essa situação e se preocupou, e eu dizendo a ela, Samila, é só ocupação, é estresse. Ela, não é não. Eu disse, eu não confio, eu só não sou médico porque não fui buscar o diploma, mas confia isso. E ela foi para o médico. O médico disse, isso é só um sinal que você precisa desacelerar. Só um sinal de que você precisa desacelerar. E eu recebi esse sinal essa última semana. Aqui a acolá estava lá a pálpebra, mexendo, trabalhando. Lembrando que, de repente, eu assumi muitas responsabilidades esses últimos dias, ou esses últimos meses, né? E eu estava precisando dar uma desacelerada. Eu não diria que andava ansioso, mas o corpo estava dando um sinal que, se não vier a ter cuidado, aí você pode entrar num momento de ansiedade, né? Embora a gente tenha uma certa aversão à palavra ansiedade, ou preocupação, esse sentimento ele pode até nos trazer algum benefício, a partir da ideia que coisas ruins também trazem benefício, se você souber extrair, né? Então, dependendo da medida, dependendo dos níveis de ansiedade, dos níveis de preocupação, ele pode trazer algum tipo de benefício. Algum tempo atrás, eu estava assistindo uma reportagem de um camarada, ele tinha uma empresa e ele trabalhava com a lavagem de janelas em prédios. Ou seja, não é uma limpeza qualquer. Não é lavar pelo lado de dentro, é lavar pelo lado de fora. O camarada numa tirolesa, ou fazendo rapel, sei lá como é o nome que se faz a situação lá, e ele fazendo a limpeza. E uma das perguntas que foi feita, qual o requisito para que você contrate tais pessoas, os seus funcionários, seus trabalhadores? Talvez, e foi o que eu pensei no momento, eu imaginei, não, acho que o requisito dele é o camarada não ter medo de altura. Engano meu, o camarada disse que um dos requisitos é o cara ter medo de altura. Pensando ele, de forma sábia até, que se alguém não tem medo de altura, provavelmente vai trabalhar de forma insegura, desprezando os equipamentos de segurança ou desprezando os procedimentos de segurança, e isso aí é um problema. Mas o que tem medo de altura, ele vai respeitar os procedimentos de segurança. Então, um pouco de medo, um pouco de preocupação, pode ser algo benéfico. Sendo assim, a ansiedade não é sempre um problema, e é. Não é sempre, a preocupação, a ansiedade não é sempre um problema, dependendo dos níveis, e é. É quando ela é desproporcional, excessiva, constante, prejudicando assim o nosso bem-estar. Então, já que você falou que um pouquinho de preocupação pode ser benéfico. Sim, mas biblicamente falando, quando a gente vai para o original, no grego, a palavra utilizada para ansiedade, ela não vai trazer uma boa conotação, mas sim sempre uma conotação negativa. Na Bíblia, a palavra, o pastor estava muito preocupado com o nascimento do neto, então eu não ocupei ele, mas eu fiz uma chamadazinha com o pastor Cristóvão, né, que é um estudioso do grego, e aí eu perguntei um pouquinho, né? Eu disse quem? Cristóvão não, Cristóvão é de Sumaré. Falei com o pastor, olha, sejam coerentes, como é que você diz servir a Deus e não confia que Ele cuidará do restante? Então ele começa, né, no verso 24, explica que a partir de sua escolha você não deve se preocupar, e a partir do 25 ainda, ele vai mostrar algumas razões
para mostrar que a ansiedade ela não se sustenta. Ela não se sustenta. No verso 25 ainda, pense comigo, Jesus ele faz aqui uma comparação, né? Quando ele diz, não é a vida mais do que o alimento, o corpo maior, mais do que as vestes, ele faz algo interessante, que seria a primeira razão. Aquele que cuidou de coisas maiores, certamente também cuidará das menores. Ele faz uma comparação do maior para o menor. Aquele que cuidou de coisas maiores, ele também cuidará das menores. Pensem comigo, Jesus faz aqui uma comparação do maior para o menor, ou da maior dificuldade para a menor dificuldade. Quando ele diz, não é a vida maior do que o alimento e o corpo maior do que as vestes, ele está dizendo, como poderia eu te dar a vida e não conseguir te dar o sustento? Como poderia eu formar o seu corpo e não vesti-lo? Estão percebendo a questão da comparação que ele faz? Vocês percebem como não se sustenta essa preocupação? Meus irmãos, a própria existência humana é um milagre. Em meio a milhões de possibilidades, Deus escolheu que você viesse à vida, que você nascesse, respirasse, existisse. Por isso Ele cuidou para que você pudesse vir à vida e estar aqui. Aí você agora vai pensar, não, mas o vestuário Ele não vai cuidar. O meu sustento Ele não vai cuidar. Isso não faz muito sentido. Deus cuidou de você antes mesmo que você viesse a existir. Ele olhou para você, quando a gente vai ver lá no Salmo 139, veja o que ele diz no Salmo 139, 13. Verso 13, o salmista vai dizer, pois tu me formaste no meu interior, pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O Senhor olhou para você antes mesmo de que você viesse a existir. Lembrando, meus irmãos, que essa passagem ela não é um chamado à irresponsabilidade ou à negligência, de forma alguma, é um chamado à confiança em Deus. Então, aí você poderia dizer, já como é que você diz que o Senhor está afirmando que Ele vai cuidar de nós, que a gente não deve se preocupar? Então, se Ele vai cuidar de nós, eu vou relaxar, eu vou descansar. Não faz muito sentido. O versículo não está dizendo que você não deve correr atrás da coisa, não. Ele está dizendo que você não deve andar ansioso. Não, tem gente que quer algo mais, tem gente que quer aquilo e não quer trabalhar. Por exemplo, faz sentido isso? Se o versículo estivesse dizendo, não trabalhe que o Senhor vai dar, aí dá certo. Mas está dizendo isso? Tá não. Isso é outro nome, é ociosidade. E ociosidade é um nome bonito para vagabundagem, para preguiça. Então não faz sentido algum. O que ele está dizendo é que não devemos andar ansiosos ou uma preocupação excessiva por aquilo que não nos cabe. Ou seja, faça o que está ao seu alcance, mas sem carregar o peso que só Deus pode sustentar. Tem situações que não cabem a mim, tem situações que não cabem a você. E aí o que é que você faz? E aí você descansa no Senhor. Esta é a situação. Esperar em Deus é crer que as portas certas se abrirão no tempo certo. Hoje pode não ter dado certo, mas amanhã, um outro dia, pode dar. Né? E mesmo quando as coisas não acontecem como nós imaginamos, devemos crer que nada foge do controle do nosso Senhor. Isso é descansar em Deus. É eu precisar do sustento e correr atrás de emprego, confiando que Deus, no momento certo, vai abrir as portas de emprego. É eu estar com algum problema de saúde e correr atrás de um médico, fazer exame, buscar soluções e confiar que o Senhor vai mostrar o caminho para que a minha saúde seja restabelecida. Isso é confiança. Uma confiança ligada à ação. Então, esta é a primeira razão para que
que o Senhor nos mostra para não andarmos ansiosos por coisa alguma. Aquele que cuidou de coisas maiores, certamente também cuidará das menores coisas. A segunda razão, aquele que cuida com zelo das pequenas coisas, também cuidará das maiores. Vamos lá para o verso 26. No verso 26 ele vai dizer: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? O que foi que o Senhor Jesus fez no início? A primeira razão, ele faz uma comparação do maior para o menor. Ele mostra que ele lhe deu a vida, e a vida é algo muito mais complexo do que ele lhe ofereceu o sustento. Então ele diz: eu dei algo maior, porventura não posso fazer o menor? Aí aqui ele faz uma comparação do menor para o maior, né? Então assim, agora essa comparação que ele faz, ele pega algo pequeno, ou seja, algo de menor valor, e aí ele diz: eu cuido disso, eu não cuidaria de você, que tem muito mais valor do que isso? É o que ele faz com as aves do céu. Então vocês percebem como não se sustenta a ansiedade para quem professa sua fé em Deus? Primeiro o Senhor diz: eu posso cuidar das demais coisas, pois coisas maiores eu fiz, te dando vida, por exemplo. Mas alguém poderia dizer: não, Deus, ele está certo, ele me deu a vida, ele formou o meu corpo, mas ele não vai estar se preocupando com isso. A gente não gosta de colocar em Deus as limitações humanas. É tipo, não, eu já perturbei demais Jetro agora não vai estar se ocupando com essas coisas pequenas, não. A gente às vezes não costuma fazer isso com Deus? Dar limitações humanas a Deus, como se Deus, não, por Deus se ocupar em coisas maiores, ele não vai se ocupar com as menores. Aí ele vai dizendo: eu me preocupo sim, eu me preocupo sim. Vê as aves do céu? Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Aí ele afirma: vocês valem muito mais que as aves. Então, se eu cuido de coisas de menor valor, porque eu não vou cuidar de vocês? Então, queridos, essa é a segunda razão para que não devemos andar ansiosos. Aí eu gostaria que a gente desse um salto para ir para a terceira razão. A gente volta já para o verso 27, mas eu queria que a gente fosse para o verso 28 a 30, né? Porque ele vai manter a mesma ideia inicial nessa comparação do menor para o maior. Vamos lá, do verso 28 ele vai dizer: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. O interesse nessa passagem é que o Senhor Jesus, além de nos apresentar, né, continuar reforçando a ideia de que Ele cuida de coisas pequenas, e a partir dessas coisas pequenas Ele mostra que com você, Ele fará também porque você tem maior valor do que o restante da criação. Então assim, mas tem um outro interesse que é no finalzinho do verso 30. Quando o Senhor, além de nos apresentar razão para não desconfiarmos dEle, razão para não andarmos ansiosos, Ele vai apresentar a raiz, né, ou a causa para a ansiedade, para a preocupação. Quando Ele diz, no finalzinho: mas a vós outros, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. É claro, meus irmãos, quando a gente fala de ansiedade, é claro que aqui o Senhor Jesus ele não está se referindo a uma ansiedade patológica ou clínica. É interessante que a gente tenha esse cuidado. Antigamente era um pouco mais comum a gente ser um pouco preconceituoso. Crente não sente isso, crente não sente isso, crente não tem depressão. É interessante a gente entender e aceitar que qualquer outro órgão do nosso corpo adoeça, mas não aceitamos que o nosso cérebro possa adoecer. Não é tão lógico assim. Não, se o meu corpo não está produzindo mais a insulina suficiente, aí tomo insulina. Porque isso eu posso aceitar, que
esse meu órgão não esteja mais funcionando a pleno vapor. Se um rim falha, eu posso aceitar que a pessoa vá para a cadeira de fazer hemodiálise. Se eu sinto uma dor de cabeça, eu posso aceitar que alguém tome um analgésico. Mas eu não posso aceitar que algo clínico, uma questão hormonal, possa mexer com os meus ânimos. Vocês sabiam que se a B12, a vitamina B12 estiver baixa, isso pode resultar numa depressão? Eu sei disso porque uma vez eu fiz um exame de sangue lá, o médico disse, sua vitamina B12 não está baixa não, mas vamos suplementar para ver se dá uma melhoradazinha? Aí eu fui para a internet pesquisar, né, as consequências da vitamina B12 baixa. Aí depressão, eu disse, vamos tomar. Vamos tomar B12. Então, assim, mas a gente tem que ter cuidado que não é desse tipo de ansiedade patológica, clínica, que o Senhor está tratando. Ele está tratando aqui de uma ansiedade movida pela desconfiança em nosso Deus, pela falta de credibilidade que temos dado aos cuidados que o nosso Senhor tem dispensado a nós. É esse tipo de desconfiança, é esse tipo de ansiedade que o Senhor está repreendendo os discípulos aqui a não terem. Certo? Já uma ansiedade patológica, essa daí, procura um profissional de saúde, um psicólogo, um psiquiatra, um médico. Então, isso deve ser tratado, isso não é uma fraqueza espiritual, na realidade isso é maturidade. Isso é maturidade. Agora, quando com o seu cérebro está tudo ok, né? Todas as taxas estão ok, os níveis estão ok, aí esse tipo de ansiedade aí é falta de fé. Aí você cuide. Né? Então, esta ansiedade condenada aqui é quando tudo está em ordem, com as questões químicas e biológicas do seu cérebro, mas a sua pequena fé gera desconfiança, e isso o Senhor quer que seja corrigido pelos seus discípulos, por todos nós. Então, quando a gente fala que ansiedade, quando a gente fala de ansiedade à luz de Mateus, nós devemos deixar claro que Jesus não está condenando quem sofre com ansiedade clínica patológica, mas sim que Jesus está chamando os seus discípulos a confiarem e a viverem sem preocupação excessiva. Primeira razão, o Senhor diz, eu cuidei de algo maior, eu posso cuidar das coisas menores. A segunda razão, eu cuido das pequenas coisas, então cuidarei de você também, que para mim tem muito mais valor. E a terceira razão, é voltando lá para o versículo 27, quando o Senhor nos mostra que toda ansiedade é inútil. Inútil. No verso 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Quem? Um côvado é uma unidade de medida que tinha aproximadamente 45 centímetros. Mais ou menos isso aqui. Indo para o original, mais uma vez, existem duas possibilidades nesta situação de acrescentar um côvado. As duas possibilidades é que você o Senhor Jesus Cristo poderia estar dizendo, por mais ansioso que você esteja, você não conseguiria acrescentar um côvado à sua estatura. Ou a outra possibilidade é que, por mais ansioso que você esteja, você não poderia acrescentar um côvado ao curso de sua vida, ou seja, ao tempo de vida, à sua existência. Existe essa possibilidade porque a palavra grega utilizada é a mesma para os dois sentidos. Mas é um consenso que esse acrescentar esteja voltado a acrescentar um côvado ao seu tempo de vida. Mas isso pouco importa, porque o sentido é que por mais preocupado que você esteja, por mais ansioso que você ande, você não pode alterar isso. Isso não depende de você. Ou seja, é inútil. É inútil. Pastor, quando eu era adolescente, não sei se a mamãe vai lembrar disso, porque essa minha queixa foi com meu pai. Eu demorei a crescer. Eu não sou grandão, não. Não tenho a estatura de GG, não. GG também não é esses grandes todos, não, GG. Mas para a média da igreja, eu sei alto. Mas eu era baixinho, eu demorei a dar uma esticadazinha. Adolescente, e tinha amigo meu mais jovem do que eu, e já estava maior do que eu. E eu fui me queixar com o papai. O que o papai podia fazer? Aí o papai me bota num negócio, um vôlei, uma natação, alguma coisa desse tipo, os meninos estão tudo passando de mim, eu
E eu ficando para trás, e eu acho que papai pensando, meu Deus, o que é que eu faço com esse menino? Eu sou pequeno, a mãe é pequena. Como é que eu faço esse menino crescer? E aí ele só fez, não tem paciência. Se der certo, crescer mais um pouquinho, deu certo. Se não der certo, a vida segue do mesmo jeito. E eu com essa preocupação, depois eu dei uma esticadazinha, sabe, segundo. Mas não foi essas coisas todas não, né? Mas melhorou um pouquinho. Mas assim, uma preocupação inútil. Pois eu não podia fazer nada em relação a isso. Contanto que não fosse algo patológico que às vezes acontece, né? Então assim, aí o Senhor vai dizer aqui, olha, por preocupado que você esteja, e é interessante isso, não é a gente perceber, ele não está dizendo aqui, se você estiver um pouco preocupado, você não vai conseguir isso. Não, ele vai dizer que independente dos seus níveis de preocupação, tem coisas na sua vida que você não vai poder alterar, é inútil. Então, por que eu vou me preocupar? Por que eu vou andar ansioso por algo que eu não posso resolver? Algo que não depende de mim. A inutilidade da ansiedade. A inutilidade da ansiedade. Um quarto ponto, nós vamos ver a partir do verso 31, verso 32. Quando eu já li até o verso 30, naquele salto que deu, agora vamos para o verso 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aqui o Senhor está dizendo que quem se preocupa com essas coisas, quem anda ansioso por essas coisas, são os pagãos. Os pagãos é que vivem ansiosos por tais coisas. Isso eu estou dizendo, não. Não precisa ninguém olhar feio para mim. É a Bíblia. Os gentios, ou seja, quem não crê em Deus, é que se preocupam com essas coisas. O Senhor está dizendo aqui que é mais ou menos isso. Não se preocupem com essas coisas, porque os de fora é que agem assim. É tipo aquelas frases de mãe, que acredito que toda mãe que se preze usa. Você não é todo mundo. Não, mas todo mundo faz. Aí como é que Saúl vai dizer, quando Davi estiver dizendo isso? Você não é todo mundo. Aí o Senhor dizendo aqui, não, mas os de fora se preocupam com isso. Aí o Senhor Jesus diz, mas você não é todo mundo, vocês têm pai. Vocês têm pai. Vocês têm um pai celestial. E aí eu disse lá atrás, que se vocês não deveriam estar divididos, entre servir ao Senhor e servir às riquezas. Vocês disseram que serviam a mim, que decidiram servir a mim. Então relaxem que eu cuido do resto. Vocês têm pai. Quem não tem pai é que se preocupa com essas coisas. Os de fora que devem se preocupar, mas vocês não. Vocês têm pai. Certo? Quem tem que se preocupar com isso são os de fora. O pagão não tem pai celestial, nós temos. Então por que nos inquietar, por que duvidar se Deus está no controle de todas as coisas? Faz sentido isso? Não faz sentido. Para quem professa uma fé em Deus, é bonito dizer aí fora, não, Deus está no controle. A gente costuma dizer isso quando alguém faz um pedido de oração por alguma doença, por alguma situação que parece crítica. Deus está no controle, mas às vezes a gente não age como se a gente age como se ele não tivesse. É assim que a gente age muitas vezes. Não, gente, então vamos armar uma rede e relaxar. Também não é isso, não. Falei há pouco tempo sobre isso. É fazer o que tem que ser feito. É buscar soluções, mas relaxar que a porta será aberta no momento oportuno. Então, se você tem pai, você não se preocupa com tais coisas. A quinta razão está no verso 33, quando o Senhor diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A cura para a ansiedade não é tentar ter o controle sobre todas as coisas. Isso não cura o problema de ansiedade, não é. A cura para a ansiedade está em colocar tudo sob o controle de Deus. É totalmente diferente. Nós temos uma mania de tentar controlar todas as coisas. E não é de agora, não. Abraão também tentou e não deu muito certo. Né? Não deu muito certo. Buscar primeiro o reino é ajustar as prioridades. É entender que o espiritual ele vem antes do material.
É entender que o eterno vem antes do que é temporário. É entender que Deus vem antes de qualquer outra coisa. Isso é prioridade. Isso é priorizar o reino. Isso é priorizar a Deus. Queridos, a fé, ela não elimina o trabalho, mas ela elimina o desespero. Vocês entendem isso? A confiança em Deus, ele não elimina o esforço, mas ela traz paz ao processo. Isso é diferente. Você se esforçar, você suar, você batalhar, mas confiante de que aquele esforço não será vão, não será em vão, porque você tem um Pai cuidando de todas as coisas. Então, com a prioridade certa, vem as outras necessidades. É mais uma razão para que a gente não ande ansioso por coisa alguma. E por fim, sendo bem breve, o grupo de louvor pode se aproximar. E por fim, a sexta e última razão, no verso 34, quando vai dizer: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Eu acho que é meio autoexplicativo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Eu lembro de uma mensagem que eu assisti do pastor Hernandes Dias Lopes, e eu achei bem interessante. Eu já comentei hoje, acho que já comentei com Karina também. Ele fala de uma vez, ele tinha um colega, eu acho que foi na época do seminário, me perdoem se eu me enganar, mas o sentido, eu não estou enganado com o sentido, com o resultado. Ele disse num certo momento que ele chegou e tinha um colega dele chorando, e ele se preocupou, era amigo, perguntou qual era a razão do choro, e o colega disse que ele estava com medo da mãe dele morrer. Isso é algo para se preocupar. A gente chega a ver alguém dizendo um negócio dele, diz: rapaz, a gente treme nas bases, né? Aí ele: mas homem, e o que foi que houve? Está doente, internada, alguma coisa desse tipo? Não, ela está bem, mas agora passou pela minha cabeça que um dia eu vou perder minha mãe, e bateu o desespero. A mãe estava bem. A mãe estava bem e o homem chorando. Olha, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele contou isso no dia da mensagem que ele fez, já fazia 40 anos, e a velhinha estava bem, viva. O camarada chorou pela morte da mãe, e já faz 40 anos, esse dia não chegou ainda. Talvez ele vá primeiro. Faz sentido isso? Aí o Senhor, ele dá um tapa na nossa cara dizendo: basta a cada dia o seu próprio mal. Querido, se preocupar com as dificuldades do dia de amanhã só podem resultar em duas coisas. Primeiro, é você se preocupar duas vezes com o mesmo problema, porque você se preocupa hoje e se preocupa no dia que o problema vier. E o outro é você se preocupar com um problema que nem vai acontecer. Só pode acontecer isso. Então não faz sentido, é sempre repetindo a situação. O Senhor não está chamando você à responsabilidade. Se o problema aparecer, se tiver uma batalha amanhã, uma conta para pagar, você trabalha hoje, você investe em recursos, em ações para que resolver aquele problema que está na iminência de acontecer, sabe? Então, assim, o que não pode é você vir a se preocupar com algo que não há nem disso que irá acontecer. Se preocupar de uma maneira que vai lhe fazer mal, que não vai trazer nenhum tipo de benefício, isso não existe. Isso não existe. Sandra, não me lembro agora, acho que foi essa semana, estava contando de uma situação que eu passei. Pastor, eu trabalho desde o ano de carteira assinada, eu trabalho desde o ano 2000. Mas trabalho bem antes disso. Eu e o Gilberto aqui fazíamos uns bicos, Tatiana sabe. No ano 2000 eu comecei a trabalhar com carteira assinada, e de lá para cá, ou seja, fazem 25 anos, eu fiquei desempregado um mês. Um mês, enquanto eu já estava fazendo uns exames para entrar na Caerne. E Samla disse que eu só faltei endoidar. Porque a empresa que eu trabalhava antes quebrou. Eu tinha passado no concurso da Caerne em primeiro lugar, estava para ser chamado. E Samla mesmo assim disse: eu vieram sem endoidar. E eu acho que faz um certo sentido. Mas isso é imaturidade espiritual. Porque mesmo que eu não tivesse com esse emprego certo, é como se eu não pensasse que o Senhor cuidou de mim todos os anos de minha vida, e naquele momento Ele não iria
Ele não iria agir. Então, assim, não faz muito sentido. Queridos, Jesus, ele não está nos prometendo uma vida sem problemas. Ele promete uma vida sem desespero, como foi mencionado. Ele nos chama a viver com o coração leve, alma confiante e os olhos no reino. A ansiedade nos faz duvidar do cuidado do Pai, mas a fé nos faz descansar na fidelidade do Pai. Isso é diferente. Isso é muito diferente. Então, recapitulando os pontos, as razões para que nós não andemos ansiosos é que aquele que cuidou de coisas maiores, ele certamente cuidará das menores. Ele te deu a vida, ele pode te dar o sustento. Aquele que cuida com zelo das pequenas coisas também cuidará das menores. Ele cuida das aves, ele cuida dos lírios do campo, e você vale muito mais do que todas essas coisas para o Senhor, então ele cuidará de você. A ansiedade é inútil. Se preocupar com o dia de amanhã diante de coisas que você não tem o que fazer é inútil. Então não devemos perder nosso tempo, perder nossa paz com coisas desse tipo. O quarto é que os pagãos aqui vivem ansiosos por essas coisas. Você tem pai, você não é pagão, você tem pai. Você não é órfão do Pai Celestial. O quinto é que com a prioridade certa, as outras coisas serão acrescentadas, Vêm as outras necessidades. E o sexto é que basta a cada dia o seu próprio mal. Eu queria deixar para a igreja, para finalizar, e passar para o pastor, em 1 Pedro capítulo 5, o verso 7, quando diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor tem cuidado de vós, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da Igreja Batista Betel. Então não há razão para andarmos ansiosos por coisa alguma. É trabalhando, agindo e confiante que o Senhor fará o que precisa ser feito. Amém.